Pessoal, estamos aqui com o grande Roger, mais um dos cases de sucesso aí da minha mentoria. Ele que já faturou aí mais de 1 milhão, 1,1 milhão, não é isso? 1.100.000 e não atualizou ainda. É isso, ainda não atualizou. É, e o mais interessante é que foi aplicando exatamente a minha metodologia, né? O que eu ensino ali dentro do método IFV. E como eu sempre gosto de deixar claro, eu mostro a direção, mas o mérito é 100% dele de ter aplicado e não ter desistido ali quando algo não saiu 100% como esperado, né? De ter persistido e feito as coisas darem certo. Hoje ele tem uma operação sólida, enxuta, é só você e sua esposa, né, Roger? Isso, eu e minha esposa. Ele e a esposa dele que faz todo o trabalho e tá aí com esse faturamento de 1,1 milhão. Durante essa conversa, você vai entender, né, o que que ele fez diferente, o que que mudou o jogo para ele, como que ele conseguiu ter esses resultados assim tão rápido, porque se eu não me engano, tu me corrige se eu estiver errado, foi em 5 meses tu já tinha feito mais de 500 mil, não é isso? Sim, foram em 5 meses, foi em torno de 600.000 em 5 meses. 600 mil em 5 meses, e ele nem fazia Esse parte da faturamento mentoria aí, individual, era da outra mentoria em grupo, né? isso. Esse faturamento de 1.100.000, basicamente 80% dele foi nesse ano, não Boa, foi no ano passado. Então foi em pouco tempo. boa. Então é isso. Antes da gente entrar aqui nos números do Roger, eu quero te perguntar, Roger, como que tu estava ali antes de conhecer o meu método, né? Antes de me conhecer, qual que era o teu cenário antes disso? Beleza, vamos lá então. Antes de conhecer ali o Método IFV, né? Eu tava. Eu tinha uma agência, eu ainda tenho essa agência de negócios locais, Aham, e eu fazia tráfego para essa agência. E eu iniciei em 2000 finalzinho de 2020, de 2019, perdão. Aí eu comecei com a agência com o objetivo de iniciar com infoproduto. Mas eu sempre deixava para depois ali iniciar com infoproduto. Aí eu fui crescendo na agência, cresci com bastante clientes, me acomodei. Cara, nesse meio tempo fiz vários cursos. Vários, vários, vários. Gastei grana com curso que tu não tem noção. Mentoria, já fiz várias mentorias. Fiz vários cursos de diversos valores também. aham, Mas a IFV, ela me deu uma organização, sabe? O que eu achei interessante é que tu organiza passo a passo e um estilo de produto que a pessoa tem uma atração para utilizar no momento. Ela sim, pode comprar o meu produto e já começar a usar. isso, E eu já tinha lançado os produtos na época, mas eu via que os produtos as pessoas não usavam, sabe? Era descartável, ou pedia muito reembolso, ou não sentia uma coisa muito muito forte e deixava, ou nem comprava. Aí eu nunca validava oferta nenhuma. Essa daqui foi um pouquinho mais fácil de validar as ofertas que eu tinha, porque a pessoa sentia vontade de comprar o produto porque era necessário para ela. sim. Então foi essa a diferença. E uma E a grande organização, vantagem, né? Sem dúvidas. e uma grande vantagem também é que você aprendeu os fundamentos, né? A base. Tanto que hoje você não fica mais sem oferta para rodar e nem depende de ficar modelando ou copiando ninguém, né? Exatamente. Um dos pontos positivos que eu vi e que eu passei para várias outras pessoas que me perguntaram é que hoje tu me ajuda. Bom, dentro da mentoria ali, tu ajuda a pessoa a criar uma oferta do zero com uma ideia que vai vender com Sim, IA. E sim, porque a IA hoje está tomando conta de tudo. sim, sim, Hoje, tu inicia no mercado digital, é IA. E é uma maneira simples, o pessoal acha que é muito complicado, mas tem uns prompts já pronto ali, tu coloca, ela te passa as ideias e sim, como que tu venderia aquelas ideias de forma rápida e que a pessoa possa comprar e utilizar de fato, que seja útil para ela. sim. Então, essa questão da IA me ajudou bastante, porque eu não utilizava IA antigamente e eu tinha necessidade. Eu sei que esse negócio vai aumentar, vai se atualizar e eu preciso aprender sobre IA. A IA me ajudou bastante. Hoje eu utilizo tudo para criar oferta do zero com IA. Boa. É, no caso, hoje, tu acredita que tu depende, tu faz modelagem de ofertas assim, ou as ofertas que tu mais vende hoje, tu criou elas do zero? Olha, no início eu modelei bastante.
Eu peguei ali algumas ofertas que já tinham no mercado, até porque Uhum. eu estava iniciando e eu não tinha ideia de iniciar do zero, mas hoje eu só crio oferta do zero. Boa. As ofertas que eu crio do zero são as que mais têm São as retorno sobre melhores. investimento. É, Sim, é porque não exatamente. existe no mercado, por exemplo. Eu Exatamente. pego, eu vejo, no início eu modelava, tá? Aprendi, foi legal, porque eu comecei a criar experiência, né? Sim, sim, Modelar sem copiar absolutamente nada. Só sim. pegava a ideia ali, né, do que estava funcionando e colocava em uma situação totalmente diferente. Colocava na IA e ela me dava uma situação totalmente diferente. Mas hoje eu consigo criar uma oferta do zero, sem modelar, e ela me dá um ROI, um retorno sobre o investimento muito maior, porque não tem no Sim, mercado. Não vou exatamente. competir com gente que já está rodando. Eu não Sim, vou competir com gente que está escalada no leilão. E isso me ajudou exatamente. bastante. Então nem vale a pena eu modelar o pessoal do mercado. Sim, exatamente. Inclusive, essa questão da modelagem é algo que eu falo lá dentro do método também, ensino algumas formas, mas eu sempre deixo claro que é uma estratégia para quem está começando e quer fazer uma grana o mais rápido possível, né? Então, é muito mais vantajoso e também pegar a experiência, como você mesmo falou. Se pegar alguma ideia validada ali, algo que está funcionando, modela, coloca para rodar. Sua chance de dar certo no mercado é mais rápido, é mais fácil, né? E mais rápido também. Porém, em contrapartida, tu precisa estar ali criando a tua própria oferta, né? Fazendo o teu próprio produto para não ficar dependendo de estar correndo atrás de produtos de outras pessoas para tu modelar. Eu acredito que isso não seria interessante, tu fica refém, né, do mercado. Exatamente. Tu depende de outra pessoa. Fica Isso, dependendo de outras exatamente. pessoas, da boa vontade dela aprender para poder te ensinar. Não, aí não tem como. Isso, exatamente. Roger, tu tinha, antes, eu não lembro, não me recordo, mas antes de tu entrar ali na mentoria, tu tinha algum produto já, alguma ideia, ou tava 100% Eu. perdido? Não, não, eu não é 100% perdido, eu não tava, né? Até porque eu já tinha agência de marketing ali, já tinha uma noção de tráfego, Tinha conhecimento eu de já tráfego? sabia fazer. Isso, então já sabia tráfego, já sabia essas questões aí. Porém, é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, Aprender tráfego é só apertar botão ali, né? sim. O pessoal vai e aprende rapidinho. O negócio é tu fazer uma oferta que vende. Mas antes da mentoria, eu tinha um produto que eu até vou falar que é um produto de vereador, na Aham, época de vereadores. E foi meu primeiro produto que eu vendi ali meus primeiros R$ 7.000, né? Só que aí eu comecei a buscar novos imóveis e novos e começou a dar ruim. Não, só tava gastando, gastando, gastando. Acertei aquele produto de vereador e depois acho que eu testei uns 9, 8 produtos e não foram bons, não rodaram. Aí eu comecei na mentoria e vi que tinha um norte ali. aham. A forma que eu tava fazendo era totalmente aleatória. Tava pegando, testando, mas não tinha um método validado, né? Sim. Uma forma que eu visse que aquela oferta fosse boa ou não. Não tinha noção de copy também, não sabia. Mas a mentoria me ajudou a me dar um norte. Depois que eu entrei na mentoria, eu testei mais três e o primeiro desses três já começou a ter uma oferta validada. E Boa. aí, nesse primeiro produto, que hoje eu não vendo mais, foi de caligrafia, eu Aham. tive aí um faturamento de 500K. Só nesse produto. Boa. Tu falou sobre tráfego aí, né? Tu concorda comigo que o tráfego ele se torna simples quando tu tem uma boa oferta e um bom produto? Sem Ou, dúvidas. ou Eu precisa acredito que. de muita, sei lá, de muita parafernália ali para fazer o tráfego dar certo, de muita Não. estratégia Eu... mirabolante? Porque muita gente acha isso. Não, não, não. A gente acha que o tráfego ele é um bicho de sete cabeças e tem que tá fazendo ali um monte de estratégia para poder dar certo. Uhum. Que O tu. tráfego é importante, mas na minha opinião não é o mais importante de tudo. Para mim é o menos importante, para falar a verdade, porque se tu tiver a tua oferta que vende, tu pode colocar o link no Reels ali que vai começar a vender. Essa é a Exatamente. questão. Se eu É colocar um vídeo no Instagram e botão impulsionar, vai vender, porque a oferta é muito, boa. muito bom você estar falando Então, isso. Porque é algo que eu defendo então ali e falo sempre nas aulas, né?
É, porque se eu colocar, como eu falei, se eu colocar um vídeo no Instagram ali com uma oferta boa e só apertar o botão e impulsionar, que todo mundo pode fazer, já vai dar retorno. Não é a melhor forma de tráfego, né? Eu tô brincando. Sim, sim, Mas é um exemplo para dizer que a oferta é o que vende. Então, cara, a campanha é como eu estava falando contigo anteriormente ali. Campanha é muito simples. Coloco um anúncio, aumento o orçamento. Nossa, qualquer pessoa assim, que não entende nada de tráfego faz um tráfego. Bom, sim, sim. só que esse não é o X da questão que faz tu ter uma boa venda, né? É como tu comentou, é a oferta que vende. Certo. O É o que a tráfego gente oferece para o ele só produto. vai mostrar o produto para mais pessoas. Esse é o papel dele, né? Ele só vai pegar ali a Exatamente. tua oferta e ao invés de tu ficar oferecendo de um por um para pessoa em pessoa, ele mostra em grande volume, só Em isso, massa. em massa, só isso. Isso. Porém, se for Exatamente. uma ideia ruim, se for uma oferta ruim, se não tiver clareza na página de vendas, se o teu criativo também não comunica com a pessoa certa, cara, não vai vender. Tu pode investir o dinheiro que for, tu pode pedir o milagre que for, que não vai acontecer, não vai vender. Tem que Exatamente. aplicar e seguir a metodologia e fazer uma oferta boa, né? Ter uma ideia ali que a pessoa bata o olho e sinta desejo de comprar. É só isso, né? Exatamente. Não A adianta comunicação do ficar criativo é muito querendo, importante. não adianta ficar querendo encontrar a fórmula mágica do tráfego para fazer o jogo virar. Essa não é a preocupação que a pessoa que vocês que estão começando têm que ter, né? A preocupação é Isso. fazer um bom produto, fazer uma boa página de vendas, um bom criativo e uma boa oferta. E aproveitando aqui, né, sobre criativos, qual a importância, né, deles na tua operação, assim? O que que tu Bah. identificou que faz diferença? Porque eu sempre digo ali, eu sempre tô falando nas aulas, né, galera, faz criativo, teste criativo. Não fica dependendo só de um criativo, deixa o teste rodando sempre. E algumas pessoas não seguem porque fazer criativo é chato, né? Não é uma coisa Uhum. tão Realmente é chato. chato. Mas É tudo que chato. é chato, normalmente é o que traz mais resultado pra gente. Normalmente. Exatamente. Essa é a vida, né? Essa Essa é é a a vida. vida. E criativo, cara, pelo menos na minha operação aqui, é o que move. Se eu parar de fazer criativo novo, o produto para de vender, a oferta para de vender. Não. Exatamente. Aqui Aqui é. também é a mesma coisa. É o seguinte, é chato fazer criativo? É chato. Chato ficar criando lá 15 criativos toda semana para rodar no fim de semana? É chato. Mas uma coisa eu fiz um teste também, né? Eu Aham, fiquei na ociedade ali de. Fui muito ocioso em questão à criação de criativo. E ainda assim vendia porque a oferta era boa. sim, Pra te ter uma noção, o criativo era bom também, mas antigamente eu não fazia tanto criativo quanto eu faço hoje. E eu vi que eu deixei muito dinheiro na mesa por não fazer mais criativo. sim. Mas nos últimos 4 meses, 3 meses, eu comecei a fazer, estabeleci uma meta de adicionar pelo menos 15 criativos novos toda semana. Uhum, Toda semana novos, 15 criativos. Colocava ali no meu melhor dia de compra, né? Colocava onde mais vendia, tacava os 15 criativos. Cara, absurdamente maior o faturamento. Absurdo. A forma de comunicação, a forma de visão para o cliente ver o teu criativo, o custo por visitas na página CPM diminuiu também. drasticamente. CPM, pô, eu tô com o meu CPM aqui, tá de R$ 12 meu Então. CPM. Eu rodo Latam, né? Sim. Mas o meu CPM tá de 12 pila, R$ 12. O CPM diminui, o CTR aumenta, custo por initiate checkout baixíssimo, mais pessoas veem a tua oferta. E quando tu tem, por exemplo, eu tenho só dois criativos na minha operação, não tem como escalar. Não tem, tu tem um Não tem, teto. exatamente. Começa a aumentar o custo por. O CPA começa a aumentar, CPM vai nas alturas. Não tem como. É impossível tu querer bater uma meta ali de 100, 1 milhão, né? Eu tô falando aqui que a gente já faturou mais de 1 milhão. Mas é impossível tu chegar a esse faturamento aí só com um criativo sem renovar ele. Sim. Então é muito importante. O 80/20 para te ter uma quantidade de vendas boas é tu renovar esses criativos. Hoje eu só escalo colocando novos criativos. E às Eu não vezes, escalo duplicando campanha, esse tipo de coisa, não faço, só criativo novo. o renovar, fazer o criativo novo, não é nem fazer um criativo
do absoluto zero, totalmente diferente. É pequenas mudanças que você faz ali no gancho, por exemplo, no gancho, se é imagem, você pode usar a mesma headline, mas com outro tipo de imagem, com outra foto, com outro ângulo do produto. São pequenas variações, né? Não necessariamente tu precisa ter um monte de criativo, cada um totalmente diferente do outro. Na verdade, o ideal mesmo é tu acertar em alguns formatos e replicar aquele formato, né? Que deu certo. E Isso, assim tu vai mantendo a tua operação lucrativa e tu tem fôlego para ir testando novos formatos em paralelo sem te prejudicar. exatamente. Eu tenho algumas campanhas aqui, eu estou sempre testando criativo, né? E recentemente eu gravei uma aula que eu mostro um, a conta de anúncios e lá eu mostro uma campanha que eu subi de teste de criativo que nenhum criativo performou. Nenhum criativo vendeu, CPA estava estouradaço, enquanto as outras campanhas que estavam com criativo validado, estavam com CPA de R$ 10, R$ 8, essa que não validou estava com CPA de 40, 48. E qual foi o meu intuito de mostrar isso? Para a pessoa ver que se eu tivesse começado a minha oferta com esses criativos que não validou, se eu não tivesse o conhecimento, né, de entender as métricas, de ver que o erro era no criativo e não na página, eu ia desistir da oferta. Eu ia falar, pô, não vende, porque eu subi aqui, tá com o CPA estourado, não tem como eu escalar isso aqui. Vou parar, vou passar para outra ideia. Só que o problema não era a oferta, o problema era só criativo. É tanto que tinha outras campanhas com CPA baixíssimo. Só essa que estava com Uhum. o CPA estourado porque não validou. E isso, cara, eu vejo acontecer com frequência com mentorados e alunos. Às vezes já tive mentorado que o cara chegou tava no prejuízo, né? Não tava conseguindo vender. E aí o problema era só fazer criativo, só fazer um criativo que atraísse o público certo, sem mexer em praticamente nada na oferta. E pronto, o jogo vira. Uhum. Aí eu sempre falo, ó, um criativo ele pode mudar a tua vida. Um criativo bem feito, que se comunique bem com o teu público-alvo, pode mudar o teu jogo. Porque, cara, muitas vezes tu tem uma oferta boa, tem um produto bom, mas tu não sabe comunicar ele, né? Tu não sabe colocar gente, pessoas qualificadas dentro da tua página de vendas. E isso acaba te atrapalhando. Então, essa é a Exatamente. importância de ler as métricas, de saber entender que o problema é no criativo, não na oferta, ou vice-versa. Às vezes acontece também do criativo ser bom e a oferta tá ruim. Mas é isso. Aqui, para mim, criativo eu considero como uma das, das, das etapas ali mais importantes, né? Para me manter minha operação sempre lucrativa. Se eu parar de fazer, cai o lucro, para de vender. É muito louco isso. Aqui também. Criativo tá no top Boa. toda semana. Cara, quando tu decidiu entrar na mentoria ali, É, tu ficou com algum medo, alguma objeção, alguma dúvida que daria certo? Ou o que que te fez, o que que te deu essa confiança para entrar? Olha, eu tinha sim objeção, porque eu já tinha feito vários cursos. E quando tu Aham, começa a adquirir conhecimento, estudar, tu acha que sabe tudo, né? É essa a realidade. Eu já sabia tráfego, tinha empresas que fazia tráfego para elas. O que que eu vou aprender mais sobre tráfego? Será que é ele que vai funcionar? Eu tinha essas questões. Será que vai ser igual aos outros cursos? Mas a minha maior objeção era, pô, se aqui fala que tenha uma organização diferente, né? Um método diferente. Mas os outros cursos também falaram que tinha um método diferente, que tinha uma organização diferente. Qual é a diferença disso? aham, Então eu tinha muita objeção nessa questão, sabe? Porque eu já tinha estudado vários outros cursos, tinha comprado vários outros cursos, e por que que o teu curso não ia ser diferente? sim, Essa era a minha grande objeção em questão a isso. boa. E, mas eu coloquei a prova, né? Eu vi os É, resultados dos teus alunos, pesquisei teu Instagram. às vezes eu recebo pergunta ali da galera no direct, na caixinha, né, perguntando o que que meu método tem de diferente. Normalmente eles perguntam o que que meu método tem de diferente dos outros do mercado.
Normalmente eu falo que eu não sei, né? Que eu não consumi conteúdos de outros players para saber. A única coisa que eu deixo claro é que eu ensino exatamente o que eu faço. E isso é o que me mantém em paz e faz eu dormir tranquilo todo dia. Porque eu Uhum. faço exatamente o que tá lá, cara, exatamente o que eu ensino. É tanto que já teve mentorado que às vezes tá aqui, a gente tá fazendo a call, eu tô mostrando a campanha, aí o cara fala, pô, é exatamente igual a aula lá. Eu falei, é exatamente igual. Eu não faço nenhum, não tem nenhum segredo, nem algo que eu escondo, ou eu não ensino algo que eu não faço. Se eu parar de fazer isso aqui, pode ter certeza que eu vou parar de vender esse curso aí. Se um dia isso aqui parar de funcionar, pode ter certeza também que eu vou parar de vender. E eu vou estar sempre atualizando, é tanto que eu estou sempre atualizando de acordo com o mercado, né? Eu estou lá gravando aula nova, melhorando para ficar o mais próximo ali do que eu faço no meu dia a dia, né? Então, quando uma pessoa fala assim, ah, eu fiz o curso, fiz tudo, mas não consegui ter resultado. Cara, isso me deixa totalmente tranquilo. Eu falo, tu não fez, tu não executou. Já tive aluno que chegou, eu consigo ver quantas aulas a pessoa assiste, né? Quantas aulas, quantos acessos ela tem. Já teve um cara que chegou e falou, pô, irmão, eu assisti todas as aulas aqui, não sei o quê, passei mais de 20 dias aplicando, mas não tive resultado, só tive prejuízo. Aí eu fui olhar, perguntei pra ele quantas aulas ele assistiu e falou, pô, assisti praticamente tudo. Aí eu fui olhar lá no histórico, ele tinha acessado 3 vezes a área de membro. 3 vezes. Aí, pô, isso é muitas vezes o que trava o resultado da galera, né? Você, não só você, como outros mentorados que têm resultado, eu vi, né, que vocês acessaram várias vezes a área de membros, que vocês viram as aulas mais de uma vez, que foi aplicando. Então, cara, se você faz isso, não tem como não ter resultado. Não tem como. Agora, se tu quer um resultado sem ter que estudar, sem ter que aplicar, sem ter que ver as aulas, aí pode esquecer, que não vai não. Não tem É como fazer. verdade. É verdade. Agora, Roger, eu queria que tu soltasse o ouro aí para quem tá assistindo a gente e falasse mais ou menos assim o que foi a maior virada de chave, assim, o que mais te trouxe clareza, resultado. Qual foi aquele principal ajuste ali que tu fez, digamos assim, qual foi o pulo do gato para tu conseguir ter esse resultado, né, em pouco tempo? Obviamente, sem falar sobre os teus produtos, nada disso, tá? Algo que a Uhum. gente consiga aplicar na operação deles. Cara, olha, querido, eu vou te falar que Hum. eu poderia dar algumas ideias aqui de estratégia. Tá tudo no teu, tudo que eu faço de estratégia, tudo que eu faço de copy, tá no teu curso ali, Aham, tá aí a monta pra mim. Mas a minha virada de chave não foi questão de estratégia, porque a minha estratégia, como eu já te falei, campanha simples, página simples, checkout simples, recuperação simples, que eu comecei a fazer aham. agora ainda, por cima. É. O que fez eu mudar e ter esse Ó, faturamento, só um puxão de orelha aí, se você tivesse executando todas as estratégias que eu te passei, era para estar faturando ainda mais, né? até mais. Provavelmente eu tava aí com 2 milhas na conta, né? É É, verdade. Eu executei metade e ainda consegui faturar. E boa. mas para pessoal aí saber, eu comecei a fazer recuperação de carrinho ontem, tá? Aham, Só para vocês terem uma noção. Mas enfim, o que mudou o meu jogo, ele foi a quantidade de vezes que eu testei, sabe? Muitas vezes eu percebia que no passado eu testava só na mente. O que que é testar na mente? Pô, eu tenho essa ideia. Pá, eu acho que não vai dar certo. E deixava. Eu vejo aquela ideia ali rodando, puxa, eu poderia fazer uma oferta desse ângulo, né? Poderia sim. começar a rodar essa oferta. Nossa, mas já tem tanta gente rodando algo assim, acho que não vai dar certo. E aí eu ficava, não fazia nada. Testava na minha cabeça. Então a virada de chave para mim foi pegar a oferta que eu senti que funciona no mercado, colocar ali na IA, verificar os pontos que eu poderia melhorar, colocar uma página de vendas, um criativo bom e começar a rodar.
Boa. Tá ruim ou tá feio, azar. Em Coloquei pra resumo, rodar. foi executar, né? Foi fazer. Mesmo sem ter Exatamente. certeza, mesmo Executar. sem ter totalmente clareza ali do que estava fazendo. Sim, resumindo, testou, não deu certo, testou de novo, não deu certo, passa para uma outra oferta, testou de novo, não deu certo, passa outra, melhora ela, vendeu, melhora aquela ali. O que aconteceu para não vender? Melhora. Foi a quantidade de vezes que eu testei e eu errei. Então eu sabia que a quantidade que eu errava, uma hora eu ia chegar naquela oferta que ia vender. E foi isso que aconteceu. Testei, 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 acertei e escalei. E foi com os outros produtos também. Ah, é interessante falar que a primeira oferta eu testei e errei mais, obviamente. Mas a segunda e a terceira eu já achei ali o X da questão. Pô, eu já testei tanta oferta e eu já fiquei com o feeling daquela oferta ali. Eu sei Aham. que receitinha assim vende, mas não é tanto se pode encontrar no Google. Então eu Sim. vou encontrar uma forma de vender um produto que não se encontra em qualquer lugar, né? Uma coisa que é única, exclusiva. Então eu já comecei a melhorar. Então a minha taxa de acerto ela melhorou e eu comecei a escalar cada vez mais. Então a minha grande sacada aí para o pessoal que quer viver do digital é não ficar pensando e começar a aplicar, começar a executar, porque essa é a forma que tu vai começar a crescer no mercado. Não acha que tu vai chegar aqui, colocar uma oferta, e vai ficar milionário, como muita gente promete aí. Não é assim que funciona. Boa. E, cara, engraçado que isso é basicamente a mesma coisa que todo mundo que tem resultado digital fala. Obviamente, tem alguns sortudos ali na mentoria que acertaram de primeira. Pô, que delícia. Tipo, tem uns dois ou três ali que acertaram de primeira, né, no produto e tal. Mas a Eu nunca sou esse cara. Mas a maioria é isso. Inclusive eu foi exatamente desse mesmo jeito aí. Só que na época era drop que eu fazia, né? Dropship. E pior de tudo, eu tava quebrado, né? Não tinha grana, estava zerado, zerado, zerado. Que eu tava rodando anúncio com o cartão de crédito da minha mãe, correndo o risco de dar prejuízo e dar um fumo, né? Ali e não saber como pagar. É, E foi basicamente isso. Eu subia oferta, testava, não dava certo, ia para outra, ia para outra. A única certeza que eu tinha é que uma hora eu ia acertar, né? Que uma hora ia dar certo esse negócio. E ali eu identifiquei que o que eu precisava era de intensidade. Se eu quisesse acertar mais rápido, eu precisava ser mais intenso nos testes. Ao invés de eu testar uma oferta por mês, sei lá, e levar um ano para testar 12 ofertas para acertar a 13ª, não que esse seja um número bom, tá? Eu acredito que sei lá, de 4 a 5 você acerta uma. Mas, enfim, eu tô falando aqui de modo no pior cenário possível. Se eu quisesse intensificar esse resultado, no caso, aproximar, né, encurtar esse resultado, eu tinha que testar ao invés de fazer uma oferta por mês, eu tinha que testar duas por semana, ou três por semana, né, para poder acelerar, já que eu precisava de resultado rápido. E é Eu isso tenho uma que experiência. é isso que muita gente não entende, cara. Muita gente não entende. E eu acredito que é muito por conta da cultura, né, do Brasil ali. As pessoas buscam. A gente foi educado para isso, né? Na escola ali, faz a faculdade e tal, você vai se formar, você vai ganhar muito dinheiro. Só que não é, na verdade, não é assim. Só que acaba que isso fica enraizado nas pessoas. Elas querem uma validação que aquilo ali vai de fato dar certo. Elas querem uma certeza. Tipo, eu vou assistir 3 aulas aqui e na quarta eu já vou estar faturando milhões. Eles querem isso. É por isso que a galera do marketing, esses gurus, né, que fazem promessa agressiva, enfim, que fazem esses lançamentos grandiosos aí, eles vendem muito. Porque por mais que a promessa seja absurda, mas as pessoas acabam caindo nisso aí. Porque elas acham que existe um segredo, que existe uma fórmula mágica, onde tu vai seguir 3 passozinhos ali e, bum, teu resultado explode. Mas não é assim, cara. Não é. Não existe nada fácil, não existe nada garantido hoje no mundo. Tu pode pagar a melhor faculdade
do mundo, o melhor curso, o melhor treinamento, a melhor mentoria, nada vai te garantir que tu vai se tornar milionário em pouco tempo, se tu não se dedicar, se tu não aplicar, se tu não testar, se tu não errar, beleza? Então, eu acredito que isso ter essa mentalidade é o que faz algumas pessoas se manterem no jogo e ter resultado e outras abandonar e se conformar, né? E voltar ali pra vida comum, né? É, o pessoal se frustra muito, né? Ele chega no mercado, acha que é um mamão com açúcar, vê Exato. que não é na primeira oferta que vai ficar 1 milhão, vai ganhar 1 milhão no próximo mês e sai. Mas não Agora, é assim que funciona, né? uma coisa, né? Tipo, se eu fosse fazer um curso, né, como o meu, assim como eu já fiz outro, faço, eu invisto muito em mentorias, em cursos, tô sempre investindo, né, mês após mês. E, cara, uma das coisas que me faz me manter, né, em uma metodologia de algo novo é olhar o resultado do meu mentor. Pô, ele tem resultado? Ele tá fazendo exatamente o que ele ensina? Ele vive realmente disso? Beleza. Os alunos deles têm resultado, os mentorados têm resultado, o método realmente funciona? Sim. Cara, eu vou então executar exatamente o que está aqui, fazer o passo a passo até dar certo. Até dar certo. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Só que a maioria não. Ela se empolga, né? Aí faz uma vez, aí, pô, vai dar muito certo, vou ficar rico, vai vender bastante, pá, sobe, não, não vende. E se frustra, aí esquece. Pô, não, vou passar para outro método, vou comprar outro curso, vou comprar outra mentoria. Essa aqui não vai funcionar. Só que não é assim. O cara, se você ficar pulando de galho em galho, né, fazendo várias estratégias, você nunca vai acertar nenhuma, cara. Eu digo de certeza, porque eu já passei por isso. A vez que eu tive resultado, assim, que mudou a minha vida, na época que eu quebrei financeiramente, foi ter comprado uma mentoria e seguido exatamente um método só e ter feito ali até dar certo. Pronto. Eu acho que isso é o que vira o jogo, né? Exatamente. Eu tenho uma experiência rapidinho, Kennedy, para te falar sobre em questão a não desistir sobre as ofertas, né? Eu tava no início que eu tava testando, eu tinha eu tava com esse computador aqui, mas a Meta começou a perseguir o meu computador de alguma forma. E eu comecei a levar bloqueio lá no início. Comecei a levar bloqueio, bloqueio, bloqueio. Cara, é incrível. Eu acho que ela rastreou meu IP, eu sei lá o que aconteceu. Mas tudo que eu colocava IP diferente, Dolphin, nossa, tentei de tudo. Mas isso não impediu de começar, de continuar testando. Aham. Eu fui em uma informática, comprei uma placa de rede nova, coloquei no meu computador, num outro computador velho, trouxe para cá e continuei testando naquele outro computador. Então eu tive que pegar um outro computador para continuar testando. Muitas pessoas, eu fiquei analisando essas atitudes que eu tive lá no início, né? Muitas pessoas, pô, comecei a levar bloqueio, vou parar. Pô, Não eu tem já como. vi vários, cara, vários ali que entra. Tem, por exemplo, já aconteceu ali dos alunos da mentoria que o cara chega pede para pedir o reembolso, porque ele fala que teve bloqueio no perfil e que não ia mais continuar, não ia mais seguir com aquilo ali. Não era o que ele Exatamente. estava imaginando, não sei o que, não sei o que. Pá. Um E como eu obstáculo tão pequeno. e como eu dou a garantia lá de 30 dias, né? Infelizmente eu tenho que dar. Apesar de que isso não tem nada a ver com o método, né? É simplesmente o cara que é fraco e não quer, não tem persistência, né? Tipo, ele desistiu por Exatamente. algo simples, porque teve um bloqueio na BM, na conta de anúncios. E aí, pronto, pô, meu mundo acabou, desisti, vou voltar para minha vidinha, a pilha ali. Então, É que cara, não tá doendo tanto. Eu sempre é, falo. Se continua é porque não tá doendo tanto. talvez, Quer talvez. continuar. Mas tem muitos que mesmo na dificuldade o cara não tem a persistência, né? De entender que aquilo é um erro, que aquilo é um problema que vai ter. Como eu falei anteriormente sobre a questão de cultura do brasileiro, eu acredito que a maioria acha que as coisas são tudo linear, né? Eles pensam que não tem altos e baixos, né? Você vai só seguir uma reta e vai, vai, vai.
É tanto que muita gente acha que uma pessoa fica rico, né? É, de enganando os outros de forma muito fácil. Tem muita gente que acha, ah, fulano ficou rico porque fez algo de errado, e foi fácil para ele e tal, eu só não fico rico porque eu não faço a mesma coisa que ele. Só que não é assim, cara. Tu não teria, se tu desiste por algo tão simples como um bloqueio, tu não teria a capacidade de persistir, de passar pelos altos e baixos que essa outra pessoa passou para chegar onde ela chegou. Então, Exatamente. É por isso que eu falo, tem que doer mais então. Tem é, que ter mais vontade. exatamente. Porque eu posso estar passando fome. Cara, é uma dor muito grande essa questão. Mas a pessoa ainda desiste por conta disso? Então tem que doer muito mais. Tem que Eu, aprender muito mais na dor. eu tô Então, o com, brasileiro acontece muito com isso. eu tô com um mentorado agora que ele entrou na mentoria tem 2 meses, na minha mentoria individual. E quando ele entrou, cara, ele falou pra mim que tava nas últimas, e que tinha feito um empréstimo para entrar na mentoria. Eu não recomendo nunca fazer isso. Eu sempre falo, é tanto que eu digo, cara, não faz isso, tá? Não faz isso. O ideal é você ter um investimento e tal para trabalhar de forma confortável, enfim, porque vai depender também do seu tempo para aplicar e tal, não sei o que. O cara falou, pô, eu quero muito fazer dar certo. Eu tô precisando, eu preciso mudar de vida. Eu trabalho não sei quantas horas por dia. Ele trabalha pela manhã, trabalha à tarde. As coisas que ele executa da mentoria, tudo à noite. Depois que chega do trabalho ali, fica das 6 até a madrugada fazendo. E em menos de 2 meses agora, ele já validou a primeira oferta. Ele tá, tipo, todo dia me manda mensagem aqui e a gente tá começando a escalar agora, né? Pô, que Então, legal. é, é isso que tu tá falando. Cara, quando dói, quando tu realmente quer fazer acontecer, tu faz, pô. Exatamente. E o exemplo dele é muito massa. Tanto que eu já tô ansioso para gravar com ele depois o estudo de caso, porque a história dele é massa, né? É bem interessante. Que bacana. Já tem outras pessoas que não entram com tanto gás assim, né? Que não entram com tanto fôlego de querer fazer dar certo. Às vezes o sapato não tá apertando ali e a pessoa acha que fazendo o básico vai conseguir ter resultado, mas não é. Quer tomar aguinha gelada no sofá? É. Boa. Vamos finalizar aqui, Roger. É, cara, antes de tu entrar no mundo dos infoprodutos ali, tu já tinha essa meta de faturar 1 milhão? Qual que era a tua expectativa? Eu sempre tive a meta de faturar 1 milhão, já tive, mas era com outro estilo de negócio, né? Seria com Aham. agência. Sim. Eu fazia tráfego pago para clínicas odontológicas, eu trabalhava muito com rede de clínica odontológica. Então eu tinha esse sonho de começar com agência e faturar 1 milhão. Inclusive, no ano de 2023, eu tinha a meta de 2024, perdão, de Aham. faturar 1 milhão com a agência. Boa. Mas eu comecei a ganhar dinheiro ali com a agência e eu percebi, tava bem, tava ganhando bem. Mas eu não valia a minha saúde mental. Essa era a realidade. Então a minha saúde mental, minha e da minha esposa, não estava indo muito bem. E, e eu sabia que os infoprodutos, eles fariam com que essa saúde mental melhorasse muito. Até Sim. porque o infoproduto ele não é uma coisa fácil. Literalmente não Principalmente é quando tu fácil. vende algo que realmente que funciona, né? Que a pessoa usa e que tu não engana ninguém. Tu faz uma Exatamente. renda boa, dorme tranquilo, sem dor de cabeça. Exatamente. Isso é O ótimo. infoproduto ele não é uma coisa fácil, mas ele é muito bom. É muito bom viver de infoproduto. Porque eu acordo de manhã cedo com o salário que eu faria em um mês antes das 9 da manhã. Entende? Sim. Então, sem dor de cabeça de cliente que antigamente me chamava até no domingo, segunda, até toda semana, fazendo a minha cabeça ficar louca com coisas que não tem sentido. Então, eu ganhei tranquilidade com o infoproduto. Ontem, por exemplo, eu estava passeando com a minha esposa e o meu dia foi um dos dias melhores da semana. Então, são coisas que eu comecei a ter com os infoprodutos que antes eu não tinha. Ou seja, eu faturei o triplo
com uma paz na consciência, né? De que eu tô fazendo algo certo, que eu tô agregando. Hoje eu já vendi mais de 45 mil. Em um produto eu tenho mais de 45 mil alunas. De Sim, que eu tô agregando valor para essas pessoas, isso é muito bom. Deitar de noite, botar minha cabeça no travesseiro e sentir que eu tô agregando para várias famílias, tô ajudando com o meu produto, é muito bom. É uma paz que eu sinto que antes eu não sentia, mas eu já tinha essa meta de 1 milhão. boa, top. E para finalizar, qual seria uma dica assim prática, algo bem simples, né? Em poucas palavras, que tu acredita que seria o mais importante para quem está começando agora e ainda não sabe como vender, ainda não sabe o que vender, ainda está, como é que eu posso dizer, um pouco perdido. Qual dica que tu daria para essa pessoa? Tá, então eu vou dar a dica que eu gostaria de me passar quando eu tava no início. Boa. Esquece tudo que tu sabe no momento, ou que tu escutou falar que é milagroso na internet. Seja bem simples com as coisas que tu faz ali. Olha aula por aula e aplica. Aula por aula e aplica. Mesmo sem Foca ter muito. totalmente clareza, né? Às vezes fica na dúvida, mas Exatamente. faz independente disso. Isso, tu não vai entender tudo sempre no início. Tu não vai entender por que que aquela headline na landing page tem que ser daquele jeito. E tá tudo Aham. bem, tu vai entender mais pra frente. Mas vai lá e faz. Coloca essa ideia que tu tem na tua cabeça em prática. Não deu certo? É normal. Normalmente não vai dar certo na primeira oferta que tu colocar ali para rodar. Eu nem espero que dê certo. Não espere que dê certo na primeira oferta que tu rode. Tomara que tu seja um dos sortudos lá que a primeira oferta bombe. Mas É, não é assim na grande maioria. A grande maioria é errar. Então, a minha dica é: pega, olha as aulas, esquece os conteúdos que tu fez, aquela quantidade de informação só vai te prejudicar e aplica. Coloca para rodar, faz um criativo bom, foca bastante no criativo, testa bastante criativo, porque faz grande diferença. Que vai dar certo. Vai começar a rodar. top demais, irmão.